Olá, comunidade do Pop Plus. Estamos aqui com mais uma oficina incrível. A gente estreou aqui essas oficinas do Pop Plus exclusivas agora na edição de março e a gente vai disponibilizar para vocês no nosso canal, para quem é nosso assinante. Então, hoje, o tema que a gente está trazendo é um tema de fundamental importância, porque a gente achava que não nos dizia respeito, afinal, a gente ainda está se inserindo no mundo da moda, mas a nossa convidada de hoje vai mostrar e provar que, de uma forma acessível, a gente pode falar, sim, de moda plus size consciente, de sustentabilidade no mercado plus size. Então, ela vai mostrar que a gente tem mais a que falar desse assunto, sim, e não de uma forma inatingível, né, com coisas absurdas, impossíveis, e sim mais prático, de acordo com a realidade do empreendedor, que é mais do nosso dia a dia ali, não daquelas marcas que são muito inalcançáveis, né? Então, queria agradecer aqui a Drica Carvalho, a Adriana, já acompanho o trabalho dela há muito tempo também, e ela vai contar aqui, fazer essa apresentação para a gente sobre moda plus size consciente. Muito obrigada, Drica, a palavra é sua e fique à vontade. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu sou a Adriana Carvalho. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, gorda, de altura mediana, cabelos alisados. No vídeo possivelmente vai aparecer castanho, mas meu cabelo é roxo. Está um pouco desbotado, mas é roxo. Os olhos pequenos, amendoados, castanhos, sobrancelha fina, nariz um pouco largo, lábios carnudos. Estou usando maquiagem, uma sombra azulada e um batom cinza, que provavelmente no vídeo vai parecer um tom mais puxado para o preto. Estou usando vestido preto, com detalhe na gola. E é isso. Bom, só vou virar aqui, porque eu vou me enrolar nesse fio. Desculpa. Imagina. Pode passar. Como eu sou estilista, eu sou fotógrafa. Apesar de tudo isso, essas coisas não me definem. Eu sou uma mulher super interessada em moda, eu gosto de moda, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre moda sustentável. Eu iniciei os estudos na moda em 2005, desde então venho estudando, tenho como formação designer de moda, porém não deixo de estudar, continuo aplicando e entendendo como funciona os mecanismos da moda para todos os tipos de corpos. A minha ideia é que a moda seja plural e que todos os corpos tenham acesso a todos os tipos de produto. Pode passar. Qual é a necessidade da gente consumir de forma consciente? A primeira delas é que a gente precisa entender que os recursos naturais estão acabando. Um dos principais recursos que está acabando é a água. A gente precisa diminuir a poluição da água para que a gente consiga sobreviver, porque o corpo humano ele é 70% líquido e a gente precisa que a água seja potável para a gente utilizar. E a moda é um dos setores que mais polui a água. Ela polui em várias esferas. A mais importante dela é com o plástico, que provavelmente ninguém nunca ouviu falar, mas o poliéster ele vem do petróleo e ele é uma fibra de plástico. O plástico em atrito, ele solta microplásticos, e hoje a gente já tem estudo de que esses microplásticos estão sendo soltos na água que a gente bebe. Ou seja, todo o tratamento de água que existe no planeta não está conseguindo eliminar o microplástico que solta na lavagem da roupa. Além disso, o mercado da moda polui a água com os químicos que são utilizados para fazer a coloração, a descoloração do fio e para a lavagem também do tecido, do fio e etc. Outro item que a gente precisa melhorar é o descarte dos resíduos. O que são os resíduos? Pedaço de linha, pedaço de tecido, tudo isso é resíduo. Mas a roupa que não é utilizada e ela é descartada, ela também é um resíduo têxtil. Uma roupa, uma camiseta de algodão, ela vai demorar pelo menos de 50 a 100 anos para ser dissolvida no meio ambiente. E quando essa fibra tem o poliéster, ela pode ficar eternamente no ambiente, que ela não vai se dissolver com facilidade. Porque é a mesma coisa de você jogar uma garrafa PET.
no meio da natureza, quando você tem essa fibra de poliéster, quando você tem a fibra de látex. É o mesmo tempo que um plástico vai demorar para ser dissolvido, a camiseta, a roupa, de modo geral, que tenham essas fibras também vão demorar. Então, é interessante que a gente comece a compreender a necessidade da gente consumir de forma consciente, tendo consciência do que é a moda, do impacto que ela tem na nossa vida e do estrago que esse descarte pode causar na natureza, porque isso tudo impacta na maneira como a gente vive. Não só nas mudanças climáticas, que quando a gente fala de mudança climática, parece um negócio super fora da nossa realidade, né? Não, o que é mudança climática? É só o dia que faz muito calor? Não. Esse dia que faz muito calor tem um impacto gigante nos animais. As pessoas que se alimentam de carne, elas vão ter dificuldade. Existe um estudo de 2015, lançado pelo Senai, que lá em 2015 eles alertavam que dali a 50 anos não seria possível produzir carne se a gente continuasse com o sistema acelerado de aquecimento. Não ia conseguir produzir carne, por quê? Não ia conseguir criar pasto, porque está muito quente. E aí a terra não ia conseguir fazer com que o alimento para o gado fosse o suficiente para ele virar uma carne possível de ser comida. Então, dali de 2015 a 50 anos, essa era a previsão. E com as mudanças climáticas, essa previsão vem ficando cada vez mais próxima, porque está cada vez mais quente, além daquela previsão. Algumas empresas, naquela época, já começaram a pensar na possibilidade de produzir outros alimentos, como o gafanhoto, por exemplo, que tem a proteína de um bife. Mas isso não é o suficiente para você dizer que vai resolver o problema da alimentação. Ainda vão ter corpos que vão precisar se alimentar com carne. Então, quando a gente começa a entender como funciona a cadeia, a gente entende que a moda vai impactar desde o que a gente come, desde o que a gente bebe até o que a gente veste. E o que a gente veste vai ser o menor dos impactos. Além de tudo isso que eu falei, os recursos naturais são necessários, né? A gente precisa da fibra de algodão para produzir roupas de algodão. A gente precisa do petróleo para produzir o fio de plástico. A gente tem o cânhamo, a gente tem as outras fibras que são o linho, e todos eles são recursos naturais que a gente utiliza para produzir a roupa. Uma vez que se finda esses recursos, a gente não tem mais como produzir o que a gente vestir. O que é importante que a gente entenda, nós do mercado plus size estamos experimentando agora a maneira de consumir. Estamos encontrando produtos para os nossos corpos, então existe uma necessidade da gente comprar produtos agora. Nada mais justo do que fazer com que a gente entenda como esse produto é produzido e qual o impacto que ele vai ter na nossa vida. Porque a gente consegue pensar melhor qual a importância de a gente comprar um produto de qualidade que vai ter uma maior duração e etc. E a gente começa a avaliar não pelo preço, mas pela qualidade do produto que a gente está comprando. Pode passar. Trouxe para vocês aqui essas duas imagens. Essas duas imagens é do deserto do Atacama, que fica no Chile. Isso são roupas, e não são roupas velhas, são roupas novas. Roupas que foram feitas, produzidas pelo fast fashion e que não foram vendidas. Então, qual que é o ciclo do produto? Você cria uma peça de roupa, ela está no auge, ela é vendida. Se ela não é vendida, ela ainda na promoção. Se ela não é vendida na promoção, ela volta para o estoque. Dali a um tempo, volta-se a ter uma outra promoção desse produto. Caso ele volte, a galera vintage queira comprar, ele volta a ser um produto em destaque de novo. Caso contrário, ele volta de novo para o estoque. E quando dentro da cadeia do fast fashion, quando ele volta para o estoque, ele é tirado desse estoque, porque precisa ter espaço para colocar os produtos novos que estão sendo construídos. Não tem para onde ir. Eles colocam num container e jogam lá no deserto do Atacama. Como se descobriu isso? Através de um movimento chamado Fashion Revolution, onde as pessoas estão estudando e tentando diminuir o impacto desse descarte de maneira incorreta. Uma das soluções para a gente não descartar o produto é a gente consumir esse produto no brechó, que ele vai estar com um valor mais acessível, ele ainda vai estar com qualidade, porque ele não deixa de ser, ele não é um produto velho, ele é um produto novo e que não foi absorvido pelo mercado. Então, ele acaba sendo descartado dessa maneira,
poluindo. Lembra que eu falei, né, que a fibra de poliéster é a mesma coisa que um pote de plástico jogado na terra. Então imagina a quantidade de plástico que a gente tem aqui nesse deserto. Ah, mas é deserto, ele não vai atrapalhar? Vai. Todo produto que a gente joga na terra, ele é absorvido pela terra de alguma maneira, e isso vira vapor que vai para a água e desce em forma de químicos para a gente. Alguém já ouviu falar no ensino médio da chuva ácida? Lembra quando falava da chuva ácida? O que é a chuva ácida? Nada mais é do que foi absorvido pela terra, evaporou, foi para o céu e voltou para a gente em chuva. Imagine essa quantidade de plástico sendo diluída. Como vai ficar a chuva nesse lugar? E a nuvem de chuva vai ficar parada lá? Não, ela vai decorrer e ela vai espalhar e a gente vai ter outros problemas de saúde, vamos ter problemas de pele. Portanto, é extremamente importante que a gente compreenda que também sobre o ciclo do produto. E quanto mais a gente fomenta o fast fashion, mais a gente incentiva esse tipo de descarte. Por isso que é interessante a gente ter a consciência de onde buscar esse produto antes que ele chegue nesse ponto, porque isso também é culpa nossa. Por mais que a gente não esteja produzindo em nome dessa marca. Pode passar. Como a gente consegue reduzir? Uma das coisas que a gente pode fazer é o consumo desse produto no brechó. Outras maneiras que a gente pode fazer com que esses produtos sejam absorvidos é a gente reformulando esse produto. A gente pode utilizar técnicas de upcycling, que upcycling nada mais é do que a reformulação de um produto que já existe. A gente também pode dar desconto, pode mudar a cara desse produto, a gente pode, inclusive, fazer uma coleção cápsula entre uma coleção e outra, modificando esse produto e colocando ele como uma solução de venda, né? Então, entenda, a gente tem um produto novo agora, ele entrou por esse ciclo de produto que eu acabei de falar, ele não foi vendido, a gente reinsere ele no mercado com uma nova roupagem. Porque aí ele sendo uma coleção capta, ele vai chamar a atenção do seu cliente e vai ser um produto exclusivo porque só vai ter ele. Quando você insere a sua maneira de desenvolver esse produto, o que você faz com esse produto transforma ele num produto exclusivo. Você não consegue repetir, por mais que seja a mesma técnica, as mesmas características. Você não consegue fazer em escala o produto. Então, essa é uma das soluções. Você criar coleções cápsulas entre uma coleção e outra com esses mesmos produtos que não foram vendidos, só que com roupagens diferentes. Uma outra solução é a gente fazer modelagens que tenham menos recortes, e na hora que a gente for montar essa modelagem, a gente deixar o mais próximo possível para a gente descartar, na hora do recorte, a gente descartar o menos possível de resíduo. E o que a gente descartar desse resíduo, a gente reaproveitar de alguma maneira. Eu trouxe aqui um exemplo de como a gente pode descartar esse resíduo. O que eu estou dizendo? Quem costura, quem faz a modelagem, vai entender melhor vai conseguir imaginar melhor o que eu estou falando. Mas a gente pega uma modelagem desse vestido, por exemplo. Ele tem um recorte aqui e a saia. E tem um outro recorte aqui nas laterais, né? Então, eu vou pegar essa parte da frente e colocar no tecido. Eu vou fazer um encaixe com a parte de trás de maneira que eu desperdice o menos de tecido possível. A rebarba que sobra, normalmente a gente joga fora, né? E aí você também pode utilizar isso com técnicas manuais para transformar num outro produto e ele ser vendido. Eu trouxe aqui um exemplo. Essa daqui é uma bolsinha. Nesse caso, eu utilizei um tear para fazer isso. Eu cruzei a fibra do tecido que sobrou com fio de algodão. Eu fiz dessa maneira mesmo para ele ficar bem nítido como é que ele pode ser produzido. Eu vou passar para vocês poderem ver e entender como foi feita a construção. Você constrói ele no tear, que é uma tela, entrelaça os fios. Você pode usar fio de algodão, você pode utilizar o algodão crudo, como eu utilizei aqui, pode usar ele colorido, ou pode utilizar as mesmas fibras que você foi desperdiçando para criar um outro produto. É trabalhoso? Lógico, né? Você vai fazer um negócio manual, vai demorar um bocado? Vai. Mas ele entra naquela coleção cápsula como produto exclusivo e é uma solução de como você pode reaproveitar esse resíduo. Vou passar aqui, tá? Deixa eu só ver se eu falei tudo.
Isso. A outra maneira, como eu falei, as técnicas de upcycling, né? E atender uma solução é o atendimento sob demanda, né? Você fazer números menores de peças e quando o cliente falar, você deixar claro para o cliente, isso é agora. Vamos produzir 10 peças desse produto. Vão ficar dessas 10 peças desse produto. A partir do momento que ele for vendido, é sob demanda. Eu vou vender esse produto sim, mas eu vou vender ele sob demanda. Quando você faz isso, você transforma também o seu produto em exclusivo. O cliente entende que ele vai ter que comprar naquele momento, caso contrário, ele vai ter que esperar um tempo maior para poder conseguir. E dessa maneira, você reduz o estoque, que estoque parado também é dinheiro. O produto que está lá estocado sem vender, ele está te dando um prejuízo financeiro. E aí você vai ter que utilizar dessas outras técnicas que eu falei para colocar esse produto à venda, certo? Então, qual que é uma das soluções? Reduzir a maneira que a gente produz e mudar a linguagem de venda com o nosso cliente. Essa também é uma das soluções para a gente reduzir o descarte do produto já pronto. Agora pode passar. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de como esses produtos podem ser reaproveitados, né? Eles podem ser reaproveitados com retecido, com retalho, ou unindo as peças já inteiras uma parte na outra. Pode passar. Ali daquele canto é um tailleur, na verdade, parte de cima e a saia. E ele foi feito com vários pedaços de retalhos do mesmo tecido. E aqui eu trouxe um outro exemplo de um body que também foi feito com vários retalhos do mesmo tecido. E essa técnica aqui, ela é chamada de retecido, ou você pode chamar também de design de superfície. O que é isso? É quando você cria um tecido com base na sua referência e você desenvolve um material único e exclusivo com as coisas que você já tem no ateliê. Então, assim, tem muita gente que já tem um monte de tecido que é pequenininho, que você não sabe o que fazer com aquilo. Vai unindo e vai criando uma estampa com características diferentes. Tudo vai também do recorte que você vai dar para a união desses tecidos para você conseguir fazer esse design de superfície. Ele pode ser feito no tear, como eu mostrei para vocês, Obrigada. No tear. Ou ele pode também ser desenvolvido na máquina de costura. Você pegando vários pedacinhos e vai costurando. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é uma maneira de você reduzir o impacto do descarte desse material no meio ambiente. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês as técnicas de upcycling que já estão sendo utilizadas no mercado. Trouxe aqui 2 imagens do último desfile do Balenciaga. Essas coisas que a Balenciaga colocou agora na passarela, muitos estilistas já estão cansados de fazer aqui no Brasil. Que nada mais é do que você pegar as peças já inteiras e uni-las e criar esse design de superfície. Ou criar esse retecido. Aqui fica como um design de superfície porque a gente está falando de peça inteira, né? A gente não está criando um tecido para poder fazer uma modelagem em cima desse tecido. A gente está falando de peça inteira. Ali no canto, eu trouxe uma estilista que já trabalha com essa técnica aqui no Brasil, chama Vicenta Perrota. Ela já trabalha com essa técnica no Brasil desde 2010. Ela tem um ateliê chamado Transmoras e ela ensina pessoas trans a desenvolver essa técnica de costura de peças inteiras. Ele recebe a doação das roupas, recorta elas, descostura ela e consegue aproveitar as peças inteiras, criando essas peças exclusivas e incríveis. Pode passar. Uma outra maneira, outros exemplos que eu trouxe são, por exemplo, gravata, que é um produto que acaba ficando muito tempo estocado. Você unindo esses tecidos, eles te trazem uma nova roupagem. E aqui eu trouxe para vocês como exemplo um corset que eu mesma fiz na época que eu estudei o técnico. São pedaços de jeans que eu tinha disponível, e aí eu fui unindo eles e criei essa cara para esse tecido. Depois que eu criei esse tecido, eu vim com a modelagem em cima e cortei. Qual que é o problema de você fazer esse tipo de trabalho? Quando você chega nesse resultado de tecido, você não pode errar no corte da modelagem.
Porque se errou, você não vai ter mais outro material. E o ideal é que você faça esse material de acordo com a metragem exata que você vai usar. Porque senão você vai ter um descarte maior e você vai ter que repensar na maneira de reaproveitar o que você já reaproveitou. Vou passar também para vocês darem uma olhada em como é possível desenvolver o retecido e criar essa nova roupagem. Uma das técnicas de upcycling que a gente pode utilizar, acho que pode passar. Uma das técnicas de upcycling que a gente pode utilizar são as técnicas manuais que a gente aprendeu ou que a gente já viu a nossa mãe, nossa avó fazendo. Bordado com linha, bordado com pedraria, bordado com fuxico. São maneiras de você pegar essas peças que já são prontas e reaproveitá-las de alguma maneira, fazendo a aplicação dessas técnicas. Trouxe aqui um sutiã, que ele é da época, assim, eu já fiz várias coisas na vida, inclusive vender lingerie. Aí esse sutiã estava lá a vida inteira parado, e eu não tinha mais saída, porque eu não vendo mais lingerie. E aí eu usei a técnica do fuxico e reformulei todo esse sutiã. Dá trabalho? Dá, mas não deixa de ser um passatempo, né? Você fica... você aprende a fazer, você passa o seu tempo, você relaxa, e nisso que você está relaxando, você está fazendo um outro produto e entra naquela questão de você colocar numa coleção cápsula e você tem um produto exclusivo também. Por que que ele acaba sendo muito, muito mais exclusivo do que um retecido, por exemplo? Possivelmente você vai ter um número X de tecido que você só vai conseguir fazer um número X de fuxico, você só vai conseguir fazer aquela peça com aquela roupagem, com aquela coroação e etc. Uma outra maneira são as técnicas de tingimento manual, que eu não trouxe hoje nada de tie-dye, nem de shibori. O tie-dye é aquela técnica que a gente amarra a roupa e tinge ela. Ou você amarra o tecido e tinge ela, espera secar. Quando a gente abre, ela tem uma estampa diferenciada que vai variar de acordo com a amarração que você fez. E o shibori é muito parecido com o tie-dye. A diferença é que você costura. Ao invés de você amarrar com barbante, com cordão, você costura. E aí dá aquela cara daquelas roupas que estão ali no canto, né? Ali em cima é o fuxico que eu mostrei, aqui embaixo o bordado de linha. A outra ideia que você pode usar é o crochê, o macramê, como aplicação nesse produto que você já tem pronto. Trouxe como exemplo uma camiseta regata que tem como detalhe da gola esse crochê com o macramê, que são técnicas também super antigas e que a gente consegue aplicar nessas roupas. A outra ideia, que é aquele vestido ali de cima, é a estamparia que você mesmo pode fazer. Você pode me ajudar aqui, por favor? Para abrir aqui. Esse daqui é um vestido de algodão cru, que foi feito com tinta de tecido. Eu só peguei um borrifador e fui borrifando e desenvolvendo do jeito que eu gostaria que ficasse. A parte de cima eu usei amarelo, marrom e verde, e a parte de baixo eu usei só preto. E para dar esse efeito, eu fui usando um secador para as gotinhas irem deslizando no tecido e eu consegui esse desenho. Então, assim, eu nem precisa você saber pintar com pincel. Você pode dar uma de polo que sair jogando tinta no tecido que você vai conseguir um resultado. E possivelmente esse resultado vai agradar o seu cliente, porque ninguém melhor do que você para saber o que seu cliente gosta e como ele gosta. E aí, essas são umas das soluções, tem infinitas possibilidades de como você pode utilizar todas essas técnicas para desenvolver produtos e fazer com que o seu cliente continue comprando com você. O mesmo produto você vai conseguir vender ele dentro do ciclo do produto e nessas coleções cápsulas com a roupagem desse tecido. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês uma outra possibilidade. Infelizmente, eu acabei esquecendo, eu não trouxe uma roupa que fosse transformável. Alguns chamam de transformável, outros chamam essa roupa de modular, mas são roupas que você consegue transformá-las em alguma outra coisa, né? Bom, falando assim parece uma coisa assim absurda, né? Mas quem aqui tem mais de 30 anos vai lembrar da década de 90, aquelas calças que tinha o zíper no joelho, que soltava e virava bermuda, né? Hoje estão chamando isso de moda modular.
Estão chamando isso de moda transformável. A gente já conhece essa técnica. A gente já conhece a maneira de fazer esse produto. E aqui eu trouxe um exemplo de um desses produtos que são transformáveis. Aqui é uma sequência, ele é um casaco de frio, bem acolchoado. Por dentro, ele dobra, tá vendo? E tem um zíper. Quando abre o zíper, ele fica como naquela última imagem. Fica uma coisa bem comprida. Pode passar. Depois, ele tem zíperes laterais que ele fecha, zíper na frente, e aí ele se transforma num saco de dormir. Pode passar. Por final, a lateral abre e ele consegue sair desse saco de dormir. Aqui para o Brasil, é um pouco irreal a gente pensar em fazer uma roupa que vai virar um saco de dormir, né? Mas a gente pode pensar na possibilidade de fazer peças como essas da década de 90, que as partes se soltam. Porque a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, a gente anda no formato cebola, certo? A gente sai de blusa de manhã, e quando a gente volta a gente passa por todas as temperaturas existentes da face da Terra e à noite a gente tem que botar a blusa de volta. E se você oferece para o seu cliente um produto que permite que ele esteja de blusa de manhã, ele se transforme numa regata se caso fizer calor e à noite ele volta a ser blusa. Entenderam? Que existe N possibilidades da gente fazer com que os impactos ambientais sejam reduzidos na nossa produção e na maneira como a gente enxerga a moda. E sim, tudo isso que eu estou falando, é necessário a gente dialogar com o cliente. A gente precisa explicar para o cliente a necessidade de conduzir ele para esse tipo de consumo, para a gente não chegar a ter um mundo inteiro de deserto do Atacama e nem continuar consumindo os microplásticos, que sim, mês passado, saiu um estudo que os peixes já estão com microplásticos. Então, os microplásticos, a gente tem um sistema de esgoto que joga o nosso esgoto, a água que não é tratada no mar. Se a água que está sendo tratada está vindo para a gente com microplásticos, vocês imaginam o peixe que a gente está comendo. Como que ele não está, né? E é isso. Pode passar. A gente precisa falar da sustentabilidade não como uma forma irreal, não como uma coisa inatingível, porque ele está batendo na nossa tecla, está batendo na nossa cara a necessidade não só de conversar sobre, mas de praticar sustentabilidade. E eu sei que é muito difícil, que dá muito trabalho, e por isso eu trouxe como solução a coleção cápsula, que é algo que você não depende de um tempo para você lançar, você pode lançar ela entre uma coleção e outra, ou como algo extremamente exclusivo no final do ano, numa data comemorativa. Existe a necessidade da gente começar a pensar de forma consciente, da gente pensar de uma forma sustentável, porque a gente não vai esperar 50 anos para ver os resultados. Hoje, a gente já teve um exemplo aqui em São Paulo de como foi o tempo. Ele começou quente, depois foi frio, e depois foi chuva, e as chuvas estão sendo torrenciais. Não está chovendo forte, alagando a cidade de São Paulo, porque São Pedro quis. É porque a gente está impactando isso de alguma forma. Então, a gente precisa dialogar, pesquisar e aprender sobre o assunto. Pode passar. E é isso, gente. Meu nome é Adriana Carvalho. Aqui estão minhas redes sociais. A Nana Dridrica, que é o meu perfil onde eu falo de tudo. Apego Fashion, que é onde eu falo mais de sustentabilidade, onde eu tenho também uma marca de roupa funcional. O meu perfil de fotografia, Adriana Carvalho Fotoarte. E quem quiser pode seguir ali no QR Code, que por ali também você acessa tudo. É isso, gente. Obrigada.